Olá, aqui é Paulo César. Esse vídeo é um bate-papo sobre fazer psicologia, os prós e os muitos contras. E nós vamos discutir por que fazer psicologia, por que não fazer psicologia e se é o que você realmente quer. Esse vídeo foi motivado por causa de um outro vídeo que está aqui em cima. É esse aqui, a capa é essa. E você vai... surgiu uma oportunidade de eu readentrar no curso de psicologia, depois de 20 anos que eu abandonei o curso, e eu pedi opinião, E muitas pessoas deram opinião, muito agradecido, muito lisonjeado, e muito interessante as respostas que foram dadas, os comentários abaixo do vídeo. Muitas pessoas mandaram comentário até por fora, E muito agradecido a todos vocês, E eu ainda não decidi se vou fazer, eu estou soltando, quem sabe, Mas a ideia era fazer o curso de psicologia e aqui passar isso para você, Cada aula que eu assistir, eu repassar esse conteúdo para você, claro que, se você já me conhece, do meu jeito, É um resumo crítico, sobre o que eu estaria vendo lá. Então, vamos lá. O primeiro, eu quero fazer, antes de mais nada, uma advertência. E essa advertência é muito simples. Esse vídeo é para quem gosta de psicologia, para quem se interessa por psicologia, para quem não gosta de psicologia, para quem odeia psicologia, para quem está frustrado com psicologia, para quem está pensando em fazer psicologia, para quem está cursando psicologia, para quem já é psicólogo. Boa parte, das pessoas inscritas nesse canal, talvez você seja psicólogo. E boa parte dos meus alunos são psicólogos também, E eu vou fazer também muitas críticas à psicologia e aos psicólogos. E eu quero dizer para você que eu vou falar em termos gerais, eu vou generalizar. Generalizar ao contrário do que as pessoas pensam, Não é botar todo mundo na mesma caixa. Generalizar significa falar em termos gerais. Quando eu estiver criticando a psicologia, mas é porque você, Claro, eu estou falando na maioria, ok? Quando eu estiver falando dos psicólogos, alguma crítica, algum elogio, eu estou falando da maioria, ok? Então, por favor, não se ofenda. Então, eu vou falar em termos gerais. Por favor, me perdoe qualquer coisa. Primeiro ponto, vamos direto ao assunto. Dê logo um like aqui embaixo, se inscreva no canal se você já não tiver inscrito ou inscrita, E clique no sininho e depois deixe seu comentário aqui embaixo. Primeiro ponto. Ponto número 1. Por que alguém quer fazer um curso de psicologia? Por que alguém iria querer fazer um curso de psicologia? O que motiva alguém a fazer um curso de psicologia? 3 motivos básicos, pode ter mais, mas esses 3 são os principais, na minha opinião, e esse é um vídeo de opinião. O primeiro é querer ajudar o próximo. Legítimo. Altamente legítimo. O segundo ponto é altamente criticado dentro do curso de psicologia pelos professores de psicologia e pelos psicólogos, inclusive por mim, mas não mais, que é o curso de psicologia parece que é um imã que atrai todo tipo de pessoa com problema emocional, problema psicológico, todo tipo de problema, entra, parece que é puxado para essa área. Ou seja, seres humanos, Atrai seres humanos, porque todo ser humano tem, Se você não soltou, se você não apagou, se você não limpou esses programas, essas memórias, essa bagagem, Você está carregando elas, você está rodando o programa, você está, com essas emoções presas dentro de você, que você acumula durante a vida. Então, atrai todo esse tipo de gente. E eu já ouvi inúmeros relatos de pessoas que começam um curso de psicologia e, no primeiro dia, entre o diretor do curso ou alguém da parte administrativa e diz assim: olhe, se você veio para esse curso para resolver os seus problemas, eu quero lhe dizer que você deve sair. Aqui não é lugar para você. Aqui é para quem quer resolver os problemas dos outros.
Aqui você vai aprender a resolver os problemas dos outros. Eu já ouvi esse relato tantas vezes de tantas pessoas que iniciam o curso de psicologia e eu concordava com isso, sabe? Durante um bom tempo eu concordei com isso. E hoje eu não concordo mais, né? Sabe por quê? Porque, primeiro, todos nós temos problemas. E, ao contrário de muitas profissões, como química, como engenharia, como, né, física, como sociologia, como geografia, como história, né, como direito, você pode ser qualquer tipo de pessoa e ser um excelente profissional. Mas psicologia está lidando com o humano. Você está lidando com o humano. E para você entender o próximo, você precisa se entender. Então, seu primeiro paciente é você. No templo de Delfos, na Grécia Antiga, estava escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Se você quiser entender o próximo, se você quiser realmente compreender o próximo, olhe para dentro de você. Nós somos muito mais parecidos do que o que gostaríamos de ser. Nós somos muito mais semelhantes do que o que gostaríamos de admitir. E o próximo, ao mesmo tempo que olhando para si você entende o próximo também é um instrumento fantástico para você se conhecer. Porque as outras pessoas nada mais são do que espelhos. Aquilo que você vê na outra pessoa, você está vendo em si mesmo. Ou em si mesma, né? Então, apesar dessa coisa, né, generalizada, dizer assim, o curso de psicologia não é para você se entender, deveria ser. Deveria ser. Porque é através de você entendendo seus mecanismos interiores que você entende o próximo. Foi assim que os grandes, né, nomes da psicologia começaram a entender o próximo. E o terceiro é essa curiosidade imensa, como dizia Milton Erickson, né? Você precisa ter essa curiosidade imensa, que é o que falta na psicologia hoje. Não há mais essa curiosidade imensa, sabe? A primeira vez que eu entrei no curso de psicologia foi quase 20 anos atrás e eu nunca tinha pensado em entrar no curso de psicologia, eu não tinha vontade, eu nunca dei valor a papel e ainda não dou, né? Quando eu falei no vídeo passado sobre validação científica, não é para você, é dentro da comunidade científica. Eu não tenho mais, né, necessidade nem essa ilusão de querer mudar o mundo. A ciência sempre combateu a inovação, né, paradoxalmente. Se você for estudar um pouco de história, você vai ver que, né, todo grande inovador na ciência, né, Galileu, Sócrates, né, os grandes sempre foram, né, combatidos e até praticamente quase a morte ou a morte de alguns, né, Giordano Bruno, né, tiveram que recolher, né, o conhecimento, as descobertas, porque... E depois a ciência abraça esses homens e diz, olha o que a ciência fez, né? Na realidade, essas inovações muitas vezes foram feitas apesar da ciência acadêmica, apesar, né, dos cientistas, apesar dos, né, do status quo. E essa curiosidade é o que falta, né, muitas vezes na ciência. Por exemplo, Freud, né? Freud morreu há 80 anos atrás, 1939. E Freud, ele foi um pária na época dele. Você acha que Freud, né? Hoje Freud é o establishment, né? É a base, né? Até quem discorda de Freud, mas a base é Freud. Pelo menos da maioria, né? Estou generalizando, lembra? Então, a base
essa base de Freud, que a inovação combate Freud. Freud foi um combatente, Freud foi um fora da lei. Freud foi, né, foi contra o pensamento da época. Jung, o príncipe, né, discípulo de Freud, rebelde, né, foi outro que se rebelou, além de se rebelar contra a ciência da época, a academia da época, se rebelou contra o mestre dele. Porque o inconsciente freudiano é essa coisa negra, macabra, o id, né? Os monstros do id, os demônios do id. E Jung, o inconsciente de Jung é esse arcabouço de sabedoria, né? Tem até o inconsciente é coletivo, onde está toda essa sabedoria coletiva. E há, sim, seus problemas, há suas, né, incongruências, há os seus, né, aquilo que precisa ser solto, precisa ser apagado, precisa ser, né, e tudo isso, né, mas o arcabouço, o id de Freud é essa coisa negra, o homem se deixado, né, livre, sem restrições, ele acaba virando um animal, segundo Freud, né? Eu estou generalizando, né? E Jung não, Jung combateu tudo isso, né? Freud morreu. Se Freud tivesse vivo hoje, será que ele ainda estaria, né, indo contra ainda estaria fazendo o que ele fazia, ainda estaria trabalhando com a psicanálise como ele trabalhava, né? Freud, você sabe por que a psicologia não aceita a hipnose? Muita gente, né, quer fazer hipnose e diz assim, eu vou fazer psicologia para aprender hipnose. Não, 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 não. A hipnose não é aceita dentro da psicologia, né? Aí diz, porque parece que tem uma ou duas faculdades no Brasil que tem a cadeira de hipnose, mas a hipnose dentro da psicologia é mais ou menos como a acupuntura dentro da medicina, né? Como a homeopatia dentro da medicina, que a maioria dos médicos não levam muito a sério, né? A hipnose é assim, sabe por quê? Porque Freud, ele se interessou pela hipnose no início da carreira dele, mas ele começou a observar Charcot. Charcot usava a hipnose. E Freud começou a querer utilizar a hipnose, mas a hipnose, como era praticada na época, as técnicas da época, Freud, alguns dizem que ele até não conseguia dominar muito bem, então ele teve que criar o sistema dele, né, que foi a psicanálise, que você coloca o paciente sentado numa cadeira, virado para o outro lado, para que não tenha nenhum feedback, né, não tenha nenhuma expressão facial sua que possa influenciar o paciente. Então você está sentado atrás do paciente, você fala o mínimo possível e você deixa que o paciente, né, fale e fale, 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 fale. E quem conhece hipnose sabe que nós entramos em transe hipnótico, todos nós, 100%. Pelo menos 7 vezes por dia, naturalmente. E esse paciente, quando ele vai, sabe, botando isso tudo para fora, ele começa a entrar num estado meio, sabe, que a gente chama de hipnoidal, e de repente ele começa a falar coisas. Você já estava falando, conversando com alguém, e de repente você fala algo que até você se surpreende, né? Você diz, eu falei isso? Peraí, né? E isso é quando o inconsciente começa, né? Você secou o vaso do consciente e o inconsciente começa a se mostrar, né? O termo, muitas vezes usado para isso no dia a dia, em inglês é Freudian slip, em português é ato falho, né? Quando você diz assim, eu quero ir para a fazenda e você diz, eu quero ir à praia, né? Quando você está falando com alguém, você troca o nome, né? Porque inconscientemente aquilo é um sinal do seu inconsciente, é o que o seu inconsciente está pensando
sem que você nem saiba. É aquilo que está no seu inconsciente, borbulhando sem que você saiba, né? Ou seja, a psicanálise é uma forma de hipnose. Há relatos, ok? Não há provas. Há relatos que o sobrinho de Freud, ele frequentava convenções de hipnotistas. E ele relatou, há vários relatos, que ele relatava que o tio dele, Freud, Sigmundo, antes de morrer, porque a hipnose evoluiu muito na época, e Dave Ellman nasceu em 1900, Freud morreu em 1939, ou seja, quando Freud morreu, a hipnose já havia evoluído bastante, e Dave Ellman já havia desenvolvido a indução de Ellman, que é simples, é fantástica, é fabulosa, qualquer pessoa faz, menos de 3 minutos, sabe? É a melhor indução, é a mais segura indução que existe hoje. E ela tem testes dentro dela. E Freud, antes de morrer, ele dizia, o sobrinho dele dizia que Freud dizia que se tivesse aprendido melhor hipnose, ou se tivesse aprendido essas novas técnicas de hipnose, não tinha inventado a psicanálise, né? E eu quero mostrar um gráfico para você. E esse gráfico mostra a eficácia da hipnose em relação a métodos, a tratamentos comportamentais e a psicanálise, né? E esse gráfico é muito, muito interessante. Se você olhar para o gráfico agora, que eu vou colocar aqui na frente, você vai ver claramente. Esse gráfico é uma pesquisa científica, foi publicado na American Health Magazine, né? E a pesquisa foi feita por Alfred A. Barrios, PhD, e ela mostra claramente isso, a eficácia comparativa de diferentes métodos de terapia. Psicoanálise, 600 sessões, após 600 sessões, 38% de recuperação. Ou seja, vamos usar livremente esse termo, né, que não se usa muito em ciência, cura. Eu estou tomando a liberdade de usar esse termo. Então, a cura após 600 sessões é de 38%. De cada 100 pacientes após 600 sessões, 38 está curado, né? Terapia comportamental, após 22 sessões, 72%, ou seja, uma fração. 600 sessões, se você fizer uma sessão por dia, durante 600 dias, né, é quase 2 anos. Né? Quase 2 anos. E se você fizer 22 sessões, uma por dia, é menos de um mês. Né? 22 sessões, uma por semana, um ano tem 52 semanas, então é menos da metade de um ano. E hipnoterapia tem uma eficácia de 93% após 6 sessões. Eu juro que eu não entendo um psicólogo que não tem interesse por hipnoterapia. Interesse, eu digo, mas hipnoterapia é falso, hipnoterapia não existe, hipnoterapia é enganação. Ok, então se interesse para ver que é uma enganação. Se interesse para que você tire a dúvida. Por que até hoje existe isso, né? Então, tem toda essa questão. Freud morreu. Se Freud tivesse vivo hoje, será que ele ainda estaria fazendo psicanálise? Porque a psicanálise de hoje, ela é, sabe, vou usar um termo aqui, cagada e cuspida, seguindo as normas de Freud. Não faz o menor sentido. Se Freud tivesse vivo nesses últimos 80 anos, tivesse ativo nesses últimos 80 anos, será que ele já não estaria praticando psicanálise de uma forma completamente diferente? Ou então já estaria praticando outra coisa diferente de psicanálise, talvez criada por ele, né? Ele criou a psicanálise, né?
Então, tem todas essas questões. Sabe, você vê Jung, ele teria evoluído muito as teorias dele. E sabe, quando você entra numa faculdade de psicologia, você começa a estudar Piaget, né? Piaget é fantástico, Piaget foi um gênio. Mas eu tenho 5 filhas, 3 pequenas, né? Tem uma de 30, uma de 20, uma de 8, uma de 4 e uma de 1. E, sabe, simplesmente o desenvolvimento cognitivo traçado por Piaget não bate com o que eu vejo nelas, não bate com o que eu observo nelas. E se dissesse, não, é uma, não, são 3, são 5, não bate. Não bate. E hoje a faculdade ainda está presa a Piaget. Piaget morreu. E tem muita pesquisa nova nessa área de desenvolvimento cognitivo, sabe, que deixou Piaget na poeira. Sabe, você não estudar Ken Wilber, você não estudar, sabe, todos os novos modelos de desenvolvimento humano que existem, que é absurdo isso, né? Você vê Susan Greuter, que ela tem um modelo de desenvolvimento do ego que é muitíssimo interessante e bate com a observação, mas nós ainda estamos presos a Piaget. E eu quero falar com você sobre metodologia científica, né? Não, mas a ciência, a psicologia é uma ciência e você tem que entender que tem essa rigidez da ciência. Essa rigidez da ciência é necessária para que seja ciência. A metodologia científica é necessária para ser uma ciência, mas essa metodologia científica precisa ser utilizada, inclusive para os métodos que a ciência está usando, né? Se a teoria não bate com a realidade, toda ciência nasce, toda verdadeira ciência nasce da observação. Toda verdadeira ciência. Hoje em dia a ciência está muito na teoria. E sabe, o campo do psicólogo é o ser humano. E você é um ser humano. E você carrega com você o seu objeto de estudo em todos os momentos. Todos os momentos, né? Você vê EFT, né? EFT tem inúmeras pesquisas científicas, mas sabe o que é que a psicologia e a maioria dos psicólogos pensam a respeito dessas técnicas, né? Você tem uma fobia, né? Aí você vai para o hipnoterapeuta, ou você pratica EFT, ou você solta, aí eles dizem assim, não, mas não pode ser assim. Aí você diz, por que não pode ser assim? Aí eles dizem, não, porque você não sabe o processo de formação desse trauma. Aí você diz, mas a pessoa está livre do trauma. Não, mas as consequências podem ser graves. E você diz, que consequências? E a pessoa diz, as consequências. Vamos observar. O que há na realidade é um medo do novo que a ciência sempre teve. A ciência sempre teve esse medo do novo. E a psicologia e os psicólogos, e agora eu vou fazer uma crítica grave, e novamente eu quero lembrar para você que isso aqui é uma generalização, não são todos, não é toda psicologia, não são todos os psicólogos, mas os psicólogos acabaram virando McDonald's. Você sabe qual é a grande sacada do McDonald's? É a linha de produção, né? Então, qualquer lugar do mundo que você for, que você vá comer um McDonald's, ele vai ter que ter o mesmo gosto. Ele é feito para ter o mesmo gosto. Não importa se você come, né, no Rio de Janeiro, em Manaus, em Los Angeles ou, né, em Paris. É o mesmo hambúrguer, é o mesmo pão, é o mesmo gosto, é o mesmo McDonald's.
e a psicologia lida com seres humanos. Eu passei quase 30 anos treinando, selecionando professores. E você sabe, uma das coisas que eu mais batia nos professores, né, especialmente professores iniciantes, era eu dizer o seguinte: você nunca vai dar a minha aula melhor do que eu. Você nunca vai conseguir dar a minha aula melhor do que eu, então desista. Agora, você vai dar a sua aula melhor do que ninguém. E eu entendo que no início, como você está iniciando, há uma tendência natural de imitar a minha aula, mas com o tempo é necessário que você descubra o seu estilo, o seu jeito de explicar, a sua forma. E você precisa conhecer a teoria, você precisa conhecer a metodologia de ensino, você precisa conhecer, saber o que você vai passar e como você vai passar. E na hora que você senta na frente de um ser humano para ensinar, você pega tudo isso, você joga pela janela e você dá a sua aula para o ser humano. Você não vai dar a sua aula e o ser humano se adapta à sua aula. Não, você vai dar a sua aula para aquele ser humano. A sua aula que se adapte àquele ser humano. E é isso que falta à psicologia, essa imensa curiosidade, esse amor, né, de você ter a técnica, de você fazer, sabe, TFT, que gerou o EFT, surgiu disso. Essa frustração que muitos psicólogos sentem hoje, que você tem um paciente e você está depois de 600 sessões, né, e você não está vendo o resultado, mas você está preso, né? Os conselhos regionais de psicologia prendem você, você tem que usar aqueles métodos. E isso é muito ruim, e não é assim que uma ciência avança. Isso é uma ciência McDonald's, que você tá rígido, você está preso ali. E os resultados, generalizando, da psicologia que os psicólogos obtêm, né, são muito fracos. Se não fossem, eu não teria os pacientes que tenho. Se não fossem, eu não estaria aqui, né? Você tem inúmeros avanços fora da ciência. A ciência, infelizmente, hoje em dia, e no passado também, mas principalmente hoje em dia, dentro dessas áreas humanas, elas estão avançando fora da academia, fora do engessamento acadêmico. Se você quer ajudar as outras pessoas, você pode fazer um curso de EFT, de TFT, de hipnoterapia. Em poucos meses, você está atendendo pessoas, resolvendo realmente problemas de pessoas. E o curso acadêmico virou um clube, né, de pessoas que andam com aquele papel e dizem: mas eu tenho ser, né, eu tenho o número do Conselho Regional de Psicologia, né, CRP, não sei, né? E você, né, anda com aquilo ali, você fica, olha um hipnoterapeuta e você diz: mas isso não é ciência. Né? Você olha alguém resolver um problema com EFT, com hipnose, né, seja qual for a técnica, você diz: mas isso não é ciência. E os seus resultados, né, acadêmicos dentro da psicologia tradicional, né, porque você está vivendo num Freud que já morreu há muito tempo, num Jung que já morreu há muito tempo, né, sabe, num Piaget que já morreu há muito tempo. E esses homens, se vivos estivessem, provavelmente seriam pares, provavelmente seriam expulsos da psicologia, porque virou uma coisa extremamente engessada, né? Existe hoje muita pesquisa científica dentro do EFT, muita pesquisa séria, mas se rejeita tudo isso, né? Existe muita pesquisa séria, cada vez mais com hipnose, mas se rejeita tudo isso.
né? Tem um livro que eu gostaria de indicar para você, o nome é Ciência da Meditação. Se você se interessa por essa parte científica, né? Muito, muito interessante. Richard Davidson e Daniel Goleman. Richard Davidson é um dos, se brincar, o mais sério pesquisador dentro dessa área de desenvolvimento humano e meditação, desenvolvimento cognitivo. E ele é um dos mais sérios pesquisadores do mundo. Daniel Goleman é o cara da inteligência emocional, o cara que escreveu o livro sobre inteligência emocional. E os dois se juntaram e lançaram esse livro, né? Em inglês o nome é Altered Traits, traços alterados, que faz um trocadilho com estados alterados, né? Mas o nome em português é A Ciência da Meditação. E nesse livro eles decidiram, né, tratar cientificamente a meditação, especificamente mindfulness, né? Mas meditação também em geral. E eles pegaram as 6 mil pesquisas científicas que já existem e aumentaram assim absurdamente do ano 2010 para cá, né? Até o ano 2000 era muito pouca pesquisa, do ano 2000 até o ano 2010 deu uma subidazinha, e de 2010 até 2017, quando foi publicado o livro, né, é praticamente uma subida vertical. Absurdo o número de pesquisas. Pegaram 6 mil pesquisas e eles passaram por um pente fino. Sabe quantas dessas pesquisas sobreviveram ao pente fino? 61%. Nós consideramos que a ciência hoje ela está muito presa a dogmas e a crenças e a preconceitos, né? Depois de passar um pente fino em 6 mil pesquisas sobre meditação, as que sobreviveram foram apenas 60. A ciência tem muito mais crença, muito mais dogma do que nós gostaríamos de acreditar. Porque os outros 99% dessas pesquisas, elas ou chegavam a conclusões que não estavam devidamente fundamentadas, ou partiam de premissas falsas, ou então, por exemplo, dizia, assim, nessa pesquisa que foi feita com tantas pessoas, não sei o que, né? Chegamos à conclusão que meditação aumenta a longevidade. Só que na pesquisa vários fatores foram modificados. Por exemplo, a pessoa mudou o estilo de vida, mudou a alimentação e passou a praticar meditação, por exemplo. E aí, qual foi dos 3 que fez a diferença? Né? Qual dos 3 fez a diferença? Né? Aí, não, meditação teve o seu papel, ok. A meditação sozinha faria isso, ou a meditação aliada a esses 2, ou a um desses 2 que fez a diferença? Então, depois de passar um fino, hoje em dia há muita pesquisa científica vazia. Há muito doutorado vazio, há muito mestrado vazio. E, infelizmente, a maioria dos profissionais, em todas as profissões, estão saindo altamente despreparados. Por que motivo eu pensaria em fazer um curso, né, de psicologia? Por que motivo eu pensaria em fazer isso? Eu não tenho essa ideia de mudar o mundo, né? Se mudar o mundo fosse o objetivo, Jesus teria feito, né? Eu não tenho a ilusão de mudar a ciência. O que eu tenho a ilusão, e é isso que eu estou soltando, né? Na verdade surgiu essa oportunidade de fazer esse curso ou não fazer. E o que eu tenho a ilusão é aprender a linguagem científica e trazer essa linguagem científica ao público. Trazer essa linguagem científica a você. Desmistificar
a psicologia acadêmica para você e trazer todo o conhecimento acadêmico, né? Conhecimento, eu não sei, é um conhecimento, né? Mas trazer essa linguagem acadêmica, né? Para explicar para a academia, para quem quisesse na academia, né? Como se solta, né? Como se limpa, como se apaga essa programação. Ou seja, seria aproximar esses dois mundos. O mundo real, funcional, prático, daquilo que eu faço e funciona, com a linguagem acadêmica, que, né, infelizmente não está funcionando muito bem, porque senão não existiriam tantos terapeutas, né? E trazer essa linguagem para você, trazer essa linguagem para lá e criar um elo para quem quisesse enxergar essas duas fronteiras, né? Na realidade, eu só faria isso se for algo divertido para mim, né? Mas são 4 anos, né? E eu começo a me perguntar, por causa das suas respostas, e a soltar a respeito disso, né? Se eu não encontraria algo muito mais interessante para gastar o meu tempo, inclusive tá passando mais conhecimento para os meus alunos e para você e para os meus clientes, né? Para as pessoas que me procuram. Eu estaria preso um expediente inteiro, né? Provavelmente não é uma boa ideia. Na verdade, eu já sei que não é uma boa ideia. Mas, enfim, né? Essa é uma discussão, né? Se você quiser, eu posso tratar em vídeos menores cada um desses temas, né? Juntando a linguagem acadêmica e né, todas essas ideias. Nós podemos tratar aqui das teorias de Freud, nós podemos tratar de Jung, podemos tratar de Piaget e, né, juntar isso com todas as outras teorias de desenvolvimento cognitivo humano, juntar toda essa linguagem das patologias, né, das psicopatologias com o que nós estamos estudando, nós estamos vendo nesse canal. Se você quiser, me avise aqui embaixo e a gente trabalha tudo isso, né? Surgiu também um curso que aí eu me interessei por nomes, né? Pessoas que eu admiro, né? Uma pós-graduação na PUC, e talvez eu faça à distância e vai ocupar pouco meu tempo, mas ela é em psicologia positiva e autorrealização, né? Talvez seja muito mais interessante eu passar isso para você do que, né, todo um curso de psicologia, se bem que não está totalmente, eu estou soltando, né? Eu vou deixar que minha consciência decida isso por mim, sem problema nenhum, porque na realidade, né, tem que ser divertido a vida. Nós estamos aqui para sermos felizes, né? E é como eu disse no outro vídeo, eu já faço o trabalho que eu amo e dificilmente vou mudar. Você sabe uma coisa que eu tenho muito medo de algumas pessoas? Eu não acredito que eu estaria correndo esse risco, né? Aliás, eu tenho certeza que eu não estaria. Isso não é arrogância, porque eu já passei por coisas suficientes na minha vida para passar por isso. Quando eu ensinava inglês, eu tinha um colega. Nós ensinávamos inglês em 1 ano. Nós pegávamos um aluno do zero, né? Do zero. E levávamos esse aluno a falar inglês fluente em 1 ano. Isso nós fazíamos regularmente. Era um resultado comum, né? E eu tinha um colega que ensinava comigo. Ele passou muitos anos ensinando dessa forma. Pegava pessoas do zero, em 6 meses essa pessoa está falando, nós temos mais 6 meses para corrigir, né? E academicamente, isso é impossível. Simplesmente não é possível. E aí esse cara, ele resolveu fazer um curso de letras. Eu disse, não faça.
né? Durante muitos anos, eu passei 30 anos dando aula de inglês, as pessoas chegavam, vou fazer letras. Eu dizia, por quê? A pessoa dizia, quero ser professor de inglês. Eu digo, não, faça curso de letras. Por quê? Porque o curso de letras vai fechar a sua cabeça. E era dito e feito, né? E esse meu amigo, que passou muitos anos ensinando comigo, pegando pessoas do zero e depois de um ano deixando essas pessoas fluentes, esse cara resolveu fazer um curso de letras. Depois de 4 anos do curso de letras, ele fez um mestrado em letras. Depois foi fazer um doutorado. E depois do curso de letras, quando ele terminou a graduação, antes de iniciar o mestrado, ele já não acreditava no que ele estava fazendo. E eu dizia para ele, eu dizia, cara, você está vendo a evidência na sua frente. Por que você está sendo seduzido por teorias que não funcionam quando a prática na sua frente está aí, né? Academicamente você diz assim, você não pode eliminar uma fobia em 30 minutos, em 15 minutos. Claro que pode. Eu vivo eliminando fobias em 15 minutos. Não, mas é porque cientificamente, então a sua ciência está errada, né? Sinto muito. Porque a ciência ela tem que se render aos fatos, à observação. Ah, mas será que a fobia realmente foi embora? Ah, aí é ciência. Agora você começou a fazer ciência. Agora você precisa trazer pacientes com fobias, eliminar essas fobias em 10, 15, 30 minutos, acompanhar esses pacientes e ver se realmente a fobia foi embora. Aí é ciência. Você simplesmente repetir a tese de uma pessoa que morreu 20, 30, 50, 80 anos atrás e dizer que isso que você está vendo não é real, não é ciência. Bom, é isso aí, né? Eu espero que tenha servido de alguma coisa essa discussão. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, né? Não sei. Estou soltando para ver o que é que eu faço. De uma forma ou de outra, nós vamos nos divertir muito, né? Se eu for fazer um curso realmente de psicologia, estou mais propenso a não fazer. Seria algo, não é para comprar briga lá dentro, nem comprar briga dentro de mim, é para aprender o que tiver para ser aprendido, para me divertir aqui com você, repassando para você o que eu estou vendo lá, desmistificando, espremendo o limão, tirando o sumo, né? A gente fica com o que foi interessante e joga fora o resto, né? E soltando, apagando e limpando nesse processo todo, porque nós estamos aqui para crescer, né? E para desenvolver nossa consciência. Uma das coisas que nós precisamos saber é que a verdade já está dentro de nós. E quando você solta, você apaga, você limpa toda essa bagagem, essa verdade que já está dentro de nós se torna cada vez mais acessível. Então, um grande beijo para você. Dê um like aqui embaixo se você ainda não deu. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. E até o nosso próximo encontro. Se você quiser que eu continue abordando esses temas, os nossos temas dentro da psicologia, me avise, né? E aí a gente continua brincando com isso, né? De uma forma ou de outra. Um grande beijo para você. Deus lhe abençoe.